Bom dia, meu amado irmão, minha querida irmã. Eu te abençoo em nome de Jesus nesta nova manhã. Que a paz do Senhor toque o teu coração agora. Respira com calma, solta os ombros, deixa o teu corpo entender que este momento é santo. Você não está aqui por acaso, não é coincidência, não é somente um áudio, não é apenas um vídeo, e um encontro real com o Deus vivo, com o Pai amado que te conhece por dentro e por fora. Ele viu o teu levantar, ele ouviu o teu suspiro na madrugada, ele percebeu o peso que você tentou esconder de todos, e mesmo assim, ele te trouxe até aqui, com ternura, como quem pega na mão de um filho e diz: vem comigo, eu vou cuidar de você. Nesta manhã, eu te convido a sair da pressa, a sair do barulho, a sair da obrigação de estar forte o tempo todo. Agora não é hora de provar nada. Agora é hora de receber. Agora é hora de permitir que o Senhor cuide de você. Porque o Espírito Santo está aqui, e Ele sabe exatamente o que você precisa ouvir hoje. Deus preparou este momento para falar ao teu coração, para quebrar um ciclo antigo, para renovar a tua mente. Não segundo o medo, não segundo a ansiedade, não segundo a acusação, mas segundo o céu, segundo a paz, segundo a verdade que liberta. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha acordado com um aperto no peito. Talvez a mente já tenha corrido na frente, listando problemas, contas, responsabilidades, conversas difíceis, decisões pendentes. Talvez você tenha sentido aquele pensamento repetido. E se der errado? E se faltar? E se acontecer de novo? E se eu não aguentar? E se eu perder? E se eu fracassar? E eu quero falar com você com mansidão. O medo não vai conduzir o teu dia. O medo não será o Senhor da tua história. O Senhor é Deus, e Ele reina sobre o que você entende e sobre o que você ainda não entende. Hoje nós vamos pedir ao Pai que quebre o ciclo do medo e que renove a tua mente no céu. E enquanto você ouve, deixa essa palavra entrar devagar, como água mansa, como chuva fina em terra seca. O Pai amado não grita com você, Ele te cura, Ele te restaura, Ele te alinha por dentro, Ele te fortalece por fora, Ele te ensina a caminhar um dia de cada vez. Existe uma palavra de Deus que eu quero colocar diante de você nesta manhã. Uma palavra simples, mas poderosa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e suplica, com a cal de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E existe também esta verdade: pensai nas coisas do alto, e não nas da terra. Meu amado irmão, minha querida irmã, perceba como o céu não está te pedindo para negar a realidade. O céu está te chamando para olhar a realidade com outra mente, com outro centro, com outro Senhor. O medo sempre tenta ocupar o lugar de Deus. O medo tenta se sentar no trono do coração e ditar ordens. O medo fala alto. O medo repete cenas. O medo te faz viver antes da hora, sofrendo por aquilo que talvez nem aconteça. O medo se alimenta de imagens, de lembranças, de traumas, de experiências, de palavras antigas. E quando você percebe, já está preso num ciclo. Você acorda com medo, você decide com medo, você se relaciona com medo, você trabalha com medo, você se defende com medo, você se fecha com medo, e no fim do dia, você está cansado e vazio. Mas hoje, o Pai amado quer iniciar um outro ciclo, o ciclo da fé,
o ciclo da paz, o ciclo da confiança, o ciclo da mente renovada, o ciclo do coracal guardado, o ciclo da gratidão, que muda a atmosfera dentro de vós e ao redor de vós. E Deus faz isso com verdade, com presença e com um caminho prático, um caminho simples, um dia de cada vez. Por isso eu quero te conduzir com calma. Primeiro a entender, depois a descansar e então a orar, para que esta manhã seja um marco no teu interior. Renovar a mente no céu significa aprender a pensar como filho e não como escravo. Aprender a pensar como amado e não como rejeitado. Aprender a pensar como cuidado e não como abandonado. Aprender a pensar como quem tem pai e não como quem está sozinho no mundo. O medo diz vós está sozinho. O pai diz, eu estou com vós. O medo diz vós não vai dar conta. O pai diz, a minha graça te basta. O medo diz, vai faltar. O pai diz, eu sou o teu provedor. O medo diz vós não vai conseguir mudar. O pai diz, eu faço novas todas as coisas. O medo diz vós vai ser destruído. O pai diz, eu te guardo e te sustento com a minha mão direita. O medo diz vós está condenado. O pai diz, em Cristo não há condenação. O medo empurra vós para o futuro e te rouba o agora. O pai te chama para o hoje, porque o hoje e o lugar onde a graça se manifesta, e onde o maná cai, e onde a paz pode ser recebida. Quando Jesus ensinou a oracal do Pai Nosso, ele colocou um caminho de vida dentro de poucas frases, não como um ritual sem alma, mas como uma estrada para o coracal voltar para casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Perceba como tudo está aqui: a presença do Pai, o nome, o reino, a vontade, o pão de cada dia, o perdão, a proteção, o livramento. Hoje nos vamos transformar essa oracal em vida, em respiracal espiritual, em descanso real. E eu quero te dar algumas chaves simples para o teu cotidiano, para que esta oracal não fique apenas aqui, mas caminhe com você ao longo do dia. A primeira chave é a gratidão. Gratidão com intenção. Antes de pedir, escolha agradecer. Gratidão abre o coracal. Gratidão tira a mente do modo sobrevivência. Gratidão faz o coracal lembrar: Deus já cuidou de mim antes. Deus pode cuidar de mim de novo. A segunda chave é entregar o dia em partes. Não tente carregar o dia inteiro de uma vez. Entregue amanhã. Entregue as tarefas imediatas. Entregue a próxima conversa. Entregue o próximo passo. Deus te dá forca por porcal. A terceira chave é perdoar com rapidez. Não por aprovar o mal, mas para tirar o veneno do peito. O ressentimento alimenta o medo, porque prende a pessoa num passado que nunca termina. A quarta chave é confessar a verdade com a boca. Com suavidade: eu confio em Deus. Eu não estou sozinho. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. A quinta chave é parar quando a ansiedade chegar. Parar, respirar e dizer: Pai, eu estou aqui. Eu recebo a tua paz. E agora, meu amado irmão, minha querida irmã, vamos entrar na oracal. Lenta, profunda, simples. Eu quero que você ore comigo, mesmo que seja por dentro, mesmo que seja em silêncio. Pai amado, meu Deus querido, nesta manhã eu me aproximo de ti com humildade e confiança. Eu não venho como estranho, eu venho como filho, eu venho como filha, eu venho pelo sangue de Jesus, eu venho sustentado pela tua misericórdia, que se renova a cada amanhecer.
Pai, eu te agradeço, porque enquanto eu dormia, tu velavas por mim. Enquanto eu não tinha palavras, tu compreendias o meu interior. Quando eu estava fraco, tu permanecias fiel. Obrigado, Pai, porque o teu amor não depende do meu desempenho. Obrigado porque a tua paciência não acaba quando eu erro. Obrigado porque a tua mão não me solta quando eu tropeço. Obrigado porque os teus olhos me veem com ternura e não com desprezo. Obrigado porque tu conheces a minha história e mesmo assim tu me chamas pelo nome. Obrigado porque o Senhor não é um Deus distante. O Senhor e Pai. O Senhor está perto do que tem o coração quebrantado e salva o de espírito oprimido. Pai amado, eu coloco diante de ti a minha mente. Eu coloco diante de ti os meus pensamentos. Eu coloco diante de ti as imagens que me perseguem. Eu coloco diante de ti os medos que tentam governar o meu dia. Eu coloco diante de ti essa ansiedade que aperta o meu peito, essa preocupação que rouba o meu sono, essa pressa que me faz viver sem presença. Eu coloco tudo aos teus pés, e eu te peco com mansidão. Vem agora com o teu Espírito Santo, vem com a tua paz, vem com a tua luz, vem com a tua verdade. Eu não quero mais ser conduzido pelo medo, eu não quero mais repetir o mesmo ciclo. Eu não quero mais viver dominado por essa voz que diz: vai dar errado, vai faltar, vai doer de novo, vai se repetir. Eu renuncio agora à tirania do medo. Eu rejeito esse governo sobre mim. Eu declaro que o meu coração pertence ao Senhor, e eu me rendo ao teu cuidado. Pai amado, santificado seja o teu nome na minha vida. Santificado seja o teu nome dentro da minha casa. Santificado seja o teu nome nos meus pensamentos. Santificado seja o teu nome nas minhas palavras. Santificado seja o teu nome nas minhas decisões. Que o teu nome seja honrado quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver cuidando da minha família, quando eu estiver sozinho, quando eu estiver em público, quando eu estiver cansado. Que o teu nome seja o meu abrigo, que a minha vida não seja um palco de medo, mas um altar de louvor simples e verdadeiro. Pai, venha ao teu reino, venha ao teu reino sobre a minha mente, onde hoje existe confusão, que venha clareza. Onde hoje existe tormento, que venha descanso. Onde hoje existe inquietação, que venha quietude. Onde hoje existe acusação, que venha a certeza do teu amor. Venha o teu reino sobre as minhas emoções, onde hoje existe raiva escondida. Que venha cura, onde hoje existe tristeza profunda. Que venha consolo, onde hoje existe desânimo. Que venha novo fôlego, onde hoje existe vergonha. Que venha a dignidade de filho. Venha o teu reino sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre os meus pais, sobre os meus irmãos, sobre as conversas que precisamos ter, sobre as feridas que ainda não sararam, sobre as portas que parecem fechadas. Eu peco que o teu reino se manifeste com amor, com justiça, com misericórdia, com reconstrução, com reconciliação, com santidade e com paz. Pai amado, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu confesso, Pai, muitas vezes eu quis controlar tudo, eu quis garantir tudo, eu quis prever tudo, eu quis segurar tudo com as minhas mãos, como se eu fosse Deus. E isso me cansou, e isso me adoeceu, e isso aumentou o medo, porque o medo cresce quando eu tento ser meu próprio Salvador. Então hoje eu escolho confiar, eu escolho obedecer, eu escolho caminhar com o Senhor, mesmo quando eu não entendo tudo. Eu escolho dizer como filho: Pai, eu confio na tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo quando ela me leva a amadurecer,
mesmo quando ela me pede paciência, mesmo quando ela me pede silêncio, mesmo quando ela me pede coracal limpo. Pai, eu quero o que tu queres. Eu entrego meus planos, eu entrego meus projetos, eu entrego meus prazos, eu entrego minhas expectativas, eu entrego minhas comparacóis, eu entrego minhas ânsias por reconhecimento, eu entrego meus medos de fracasso, eu entrego meus medos de rejeição, eu entrego meus medos de abandono, eu entrego tudo, e eu digo com serenidade: seja feita a tua vontade em mim. Pai amado, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu te peço provisal real, provisal de trabalho, provisal de sabedoria, provisal de oportunidade, provisal de sustento para minha casa, provisal para pagar minhas contas, provisal para honrar meus compromissos, provisal para sair das dívidas, provisal para aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Eu não te peço luxo, eu não te peço vaidade, eu te peço o necessário, o suficiente, o pão de cada dia, aquilo que mantém minha casa em paz, aquilo que garante dignidade, aquilo que me permite ajudar outros quando eu puder. Pai, abre portas com retidão, fecha portas que me fariam mal, guia meus passos, afasta de mim negócios enganosos, propostas que parecem boas, mas trariam dor. Livra-me de escolhas por desespero e me ensina a esperar com fé. E enquanto eu espero, me dá alegria simples e coragem para fazer o que está ao meu alcance. Pai amado, eu também te peço o pão espiritual, o alimento que vem do céu. Eu te peço fome da tua palavra. Eu te peço sede da tua presença. Eu te peço alegria de orar. Eu te peço mente renovada. Eu te peço disciplina suave para te buscar sem peso, sem culpa, mas com amor. Eu te peço um coracal ensinável. Eu te peço um espírito manso. Eu te peço olhos que veem a tua bondade nas pequenas coisas. Eu te peço ouvidos que reconhecem a tua voz no meio do barulho. Alimenta a minha alma, Pai, porque eu não quero viver só de notícias, só de opiniões, só de preocupações. Eu quero viver do que sai da tua boca. Eu quero viver da verdade que cura. Eu quero viver do evangelho que me levanta. Pai amado, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu me coloco diante de ti com sinceridade, e eu reconheço minhas falhas. Eu reconheço palavras que eu disse e feriram. Eu reconheço pensamentos que eu alimentei e me sujaram. Eu reconheço atitudes que entristeceram o teu espírito. Eu reconheço omissos quando eu podia amar e eu me fechei. Eu reconheço quando eu fui impaciente, quando eu fui duro, quando eu fui frio, quando eu fui orgulhoso, quando eu quis ter razão mais do que ter paz, quando eu preferi me defender do que me humilhar. Eu te peço perdão, Pai. Lava-me pelo sangue de Jesus. Limpa-me por dentro. Tira de mim a culpa que me paralisa. Tira de mim a vergonha que me esconde. Tira de mim o peso de tentar pagar o que eu não consigo pagar. Eu recebo o teu perdão. Eu recebo a tua misericórdia. Eu recebo a tua restauração. E eu te peço um coracal novo. Um coracal que aprende. Um coracal que muda. Um coracal que volta quando se desvia. Pai amado, e assim como eu recebo perdão, eu escolho perdoar. Eu escolho perdoar quem me feriu. Eu escolho perdoar quem me decepcionou. Eu escolho perdoar quem me traiu. Eu escolho perdoar quem me abandonou. Eu escolho perdoar quem me humilhou. Eu escolho perdoar a ti quem não o reconhece. Eu escolho perdoar não porque foi justo, mas porque eu não quero mais carregar essa corrente. Eu não quero mais dar ao passado o poder de governar o meu presente. Me ajuda nesse perdão, Pai. Me dá graça para soltar. Me dá sabedoria para colocar limites quando necessário. Me dá cura para as memórias. Me dá libertação para as emoções presas.
Faz do meu coracal um lugar leve, um lugar onde o medo não encontra alimento. Pai amado, não nos deixes cair em tentacal, mas livra-nos do mal. Eu te peco protecal nesta manhã e neste dia. Guarda meus passos, guarda minha saída e minha entrada, guarda meu caminho, guarda minhas escolhas, guarda minhas palavras, guarda minha língua, guarda meus olhos, guarda meu coracal, guarda meus pensamentos, guarda minha casa, guarda minha família, guarda meu trabalho, guarda meus relacionamentos. Livra-me das armadilhas do inimigo, livra-me de acidentes, livra-me de violência, livra-me de inveja, livra-me de calúnia, livra-me de engano, livra-me de gente mal intencionada, livra-me de propostas que me afastariam do Senhor, livra-me de vícios visíveis e invisíveis, livra-me de fugas emocionais, livra-me de dependências que prometem alívio mas trazem escravidão. Eu te peco discernimento diante de escolhas. Eu te peco firmeza diante de pressal. Eu te peco mansidão diante de provocacal. Eu te peco pureza quando eu estiver sozinho. Eu te peco coragem para dizer não ao que me destrói, e sim ao que me cura. Pai amado, agora eu te peco de maneira especial. Quebra o ciclo do medo em mim. Quebra o ciclo do medo na minha família. Quebra o ciclo do medo na minha história. O medo que passa de geracal em geracal. O medo que faz a gente sempre esperar o pior. O medo que faz a gente desconfiar de todo mundo. O medo que faz a gente controlar tudo. O medo que faz a gente se fechar. O medo que faz a gente perder oportunidades. O medo que faz a gente viver pequeno. Eu coloco diante de ti esse ciclo. E eu te peco, corta essa raiz. Corta esse vínculo. Corta essa repetical. Eu não quero mais ser governado por essa sombra. Eu pertenço à luz. Eu pertenço ao teu amor perfeito, que lança fora todo medo. Pai amado, renova a minha mente, renova os meus pensamentos, renova o meu olhar sobre mim, renova o meu olhar sobre a vida, renova o meu olhar sobre o futuro, renova o meu olhar sobre o meu passado, renova a minha maneira de interpretar as coisas, porque eu percebo que muitas vezes eu olho e já imagino desastre. Eu ouço e já imagino rejeical. Eu sinto e já imagino fracasso. Isso e um filtro de dor. Um filtro antigo, que eu carreguei por muito tempo. Troca esse filtro, Pai. Troca essa lente. Coloca em mim a mente de Cristo. Coloca em mim o teu pensamento. Coloca em mim o teu descanso. Coloca em mim o teu ritmo. Coloca em mim a tua verdade. Eu declaro que eu não serei escravo da ansiedade. Eu declaro que eu não serei dominado por pânico. Eu declaro que eu não serei conduzido por pensamentos de morte. Eu declaro que eu não serei manipulado por mentiras. Eu declaro que a minha mente pertence ao Senhor e que o Espírito Santo guarda o meu interior com paz. Pai amado, cura a raiz de onde o medo nasceu. Talvez tenha sido uma perda, talvez tenha sido uma traical. Talvez tenha sido uma palavra dura, talvez tenha sido uma infância insegura, talvez tenha sido um susto, talvez tenha sido uma doença, talvez tenha sido uma crise financeira, talvez tenha sido um relacionamento abusivo, talvez tenha sido um ambiente de cobrança constante. Tu conheces a origem, Pai. Tu conheces o dia, tu conheces o lugar. Pai amado, se existe alguém com medo por causa do futuro, por causa de mudanças, por causa de escolhas grandes, por causa de caminhos desconhecidos, guia como pastor, guia com a tua voz, guia com a tua paz, confirma portas, fecha portas, alinha as circunstâncias e, principalmente, alinha o coracal, para que a pessoa ande sem pressa, sem pavor, sem confusão, mas com confiança tranquila, dizendo: o Senhor está à minha frente, e eu o seguirei. Pai amado, eu te peço um milagre de mente renovada agora. Que pensamentos de medo sejam silenciados. Que a mente pare de rodar em círculos. Que a imaginação de desastre seja substituída por lembranças da tua fidelidade.
que a pessoa pare de se torturar com suposíquos, que a pessoa pare de viver no talvez e comece a viver no hoje com o Senhor, que a ansiedade queime no altar da tua presença e se transforme em oracal simples. Pai, aqui está o meu problema. Pai, aqui está o meu pedido. Pai, aqui está a minha dor. Pai, aqui está a minha necessidade. E eu agradeço, porque o Senhor cuida de mim. Pai amado, eu declaro que a minha casa será um lugar de paz. Eu declaro que o meu quarto será um lugar de descanso. Eu declaro que a minha mesa será um lugar de gratidão. Eu declaro que o meu trabalho será um lugar de testemunho. Eu declaro que as minhas conversas serão temperadas com graça. Eu declaro que os meus olhos verão o bem do Senhor. Eu declaro que os meus ouvidos ouvirão boas novas. Eu declaro que os meus passos serão firmes. Eu declaro que o meu coração não será dominado por temor. Eu declaro que o Senhor me dará sabedoria para cada decisão. Eu declaro que eu terei coragem para fazer o certo. Eu declaro que eu terei humildade para pedir perdão. Eu declaro que eu terei amor para perdoar. Eu declaro que eu terei paciência para esperar o tempo de Deus. Eu declaro que eu terei alegria para agradecer mesmo antes de ver o resultado, porque eu confio na bondade do Pai amado. Pai amado, coloca guarda nos meus pensamentos ao longo deste dia. Quando vier a primeira seta do medo, que eu reconheça e responda com verdade. Quando vier a voz dizendo e se acontecer isso, que eu responda com fé. Deus está comigo. Quando vier a lembrança dizendo, vós não consegue, que eu responda com verdade. Em Cristo eu posso. Quando vier a acusar-o dizendo vós não merece, que eu responda com verdade. Eu fui perdoado. Quando vier a pressa dizendo agora ou nunca, que eu responda com sabedoria. O Senhor me guia passo a passo. Quando vier a comparar-o dizendo vós está atrás, que eu responda com descanso. O meu tempo está nas mãos de Deus. Quando vier a tentação de desistir, que eu responda com perseverança. O Senhor renova as minhas forcas. Quando vier o pensamento de fuga, que eu responda com coragem. Eu enfrento com Deus, e não sozinho. Pai amado, eu te agradeço porque o Senhor é um Pai que ensina. Ensina-me a viver como filho. Ensina-me a falar contigo ao longo do dia, como quem conversa com o Pai. Ensina-me a te incluir nas pequenas coisas. Ensina-me a parar por um minuto no meio do trabalho e dizer obrigado, Pai. Ensina-me a olhar para o céu e lembrar que existe um trono e que nesse trono há um rei e que esse rei é meu Pai e que nada foge do teu controle e que nenhuma lágrima é desperdiçada e que nenhuma oracal é ignorada e que nenhum passo meu é invisível para ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor me conhece e mesmo assim me ama. Obrigado porque o Senhor me corrige com amor. Obrigado porque o Senhor me chama para perto. Obrigado porque o Senhor me dá recomeços. Obrigado porque o Senhor transforma derrotas em aprendizado. Obrigado porque o Senhor transforma feridas em testemunho. Obrigado porque o Senhor transforma choro em canto. Obrigado porque o Senhor transforma noite em manhã. Obrigado porque o Senhor transforma medo em fé. Pai amado, agora eu abençoo a vida do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo. Eu abençoo a mente. Eu abençoo o coração. Eu abençoo a casa. Eu abençoo a família. Eu abençoo o caminho. Eu abençoo o trabalho. Eu abençoo os estudos. Eu abençoo os relacionamentos. Eu abençoo a saúde. Eu abençoo as decisões. Eu abençoo o sono. Eu abençoo o despertar. Eu abençoo o dia inteiro. E eu declaro em nome de Jesus que a paz de Deus guardará o coração e a mente desta pessoa, que o medo não terá a última palavra, que a ansiedade não o dominara, que o pânico não o governara, que a tristeza não o engolira, que a acusaca o não vencera, mas que o amor do Pai prevalecera, que a graça de Jesus sustentara, que o poder do Espírito Santo fortalecera. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto, e te dê paz, paz na mente, paz no peito, paz na casa, paz nas conversas, paz nos caminhos, paz nas decisões, paz no corpo, paz na alma, paz que vem do alto, e não depende das circunstâncias. Que a alegria do Senhor seja tua forca, que a presença de Deus seja teu abrigo, que a palavra de Deus seja tua espada e teu alimento, que a fé seja teu escudo, que a esperança seja teu horizonte, que o amor seja teu caminho. Meu amado irmão, minha querida irmã, lembra hoje, vós e filho, vós e filha, vós e amado, vós sinal e um acaso, vós sinal e um erro, vós sinal e abandonado, vós sinal e esquecido, vós e templo do Espírito Santo, vós e herdeiro das promessas, vós e mais que vencedor em Cristo, vós carrega uma luz que Deus acendeu e que o mundo não pode apagar. Em tal caminha com calma, caminha com fé, caminha com gratidão, e quando o medo tentar voltar, vós se volta para o Pai e diz: Pai, eu confio, Pai, eu entrego, Pai, eu recebo a tua paz, e o Pai te sustentará de novo, e de novo, e de novo, porque a misericórdia dele não falha, não por um dia, não por um mês, não por um ano, mas para sempre. E se vós quiser, faça agora uma pequena declaração. Aí onde vós esta, diga com simplicidade: hoje eu escolho confiar. Hoje eu escolho viver sem medo. Hoje eu escolho pensar nas coisas do alto. Hoje eu escolho descansar no cuidado do meu Pai. E lembra de alguém que precisa dessa paz. Coloca essa pessoa diante de Deus em oração. E quando puder, leva essa mensagem como um gesto de amor. Que Deus te guarde, que Deus te conduza, que Deus te cure por dentro e te fortaleça por fora, e que este dia seja um dia de paz renovada, em nome de Jesus. Amém.